responsabilidade como alternativa a presidente Dilma Rousseff. Um grande acordo nacional com o Supremo. Então, nós estamos dando sequência, né, dando seguimento ao nosso curso. Eu sou o professor Luiz Alberto Grijó, do Departamento de História, do PPG em História da URGS, e vou conversar um pouquinho aqui com vocês hoje, né, a respeito de questões que eu tenho pesquisado nos últimos tempos e, enfim, que tentam dar um pouco conta dessa relação que existe, né, entre a grande mídia empresarial brasileira. O meu foco é basicamente esse, eu não vou trabalhar com blogs de internet, com mídias alternativas, etc. Não, são fundamentalmente os meios de comunicação dominantes, empresariais. Tá? E tentar dar um apanhado, né, lançar o título que eu escolhi, justamente capítulos, para a gente tentar lançar algumas questões em cima das pesquisas que eu tenho feito nessa área. Bem, eu vou começar falando um pouquinho, pessoal, a respeito da mídia brasileira em geral, né, de como é que ela se organizava historicamente, mas mais especificamente antes de 64, né, o golpe militar de 64, com a ditadura civil-militar posterior, quer dizer, vai modificar um pouco o panorama, né, ou vai estar associado a uma modificação do panorama do lugar, da posição dessas empresas na sociedade brasileira. Tá? Até 64, a gente tem uma característica muito forte dessa grande mídia em geral, quer dizer, é a sua imersão no jogo político. Né? Ela está imersa no jogo político partidário, normalmente secundando pautas que não necessariamente a mídia, né, ou os meios em geral propunham, mas que vinham de outros lugares dentro da sociedade. Por exemplo, dos sindicatos, dos próprios órgãos dentro do Estado, da caserna, de posicionamentos da geopolítica mundial, do tipo, enfim, uma opção pelos aliados ou pelo eixo, lá pelas tantas, uma opção pela União Soviética ou pelos Estados Unidos, e assim por diante. E a mídia ela ia muito rebocada por essas problemáticas todas que vinham e eram constituídas nesses outros lugares, né? Mas sempre com uma imersão e com uma participação no mundo, né, no jogo político, muito importante e muito significativo. E aí dá para a gente identificar, talvez, duas grandes formas desse engajamento se dar. Uma que seria bem direta, assim, por exemplo, né, no caso do Tenório Cavalcante ou Carlos Lacerda, que tinham jornais, eles eram políticos, e eles usavam esses jornais para a sua propaganda política e dos seus grupos, enfim, daqueles que mais lhe apraziam. Né? Ou também, já como empresas, né, mas empresas a serviço de grupos sociais ou políticos mesmo. Então, por exemplo, o conservadorismo de muitos desses grupos, né, o conservadorismo das classes proprietárias, que o Globo sempre expressou, que a Caldas Júnior aqui no Rio Grande do Sul sempre expressou, o Estado de São Paulo, tradicionalmente, sempre expressou, os diários associados, em alguma medida, ou mesmo também o nacional desenvolvimentismo, que lá pelas tantas o grupo Última Hora também estava representando, estava secundando. Né? Bom, a coisa muda com 64. Né? A partir de 64, a partir da ditadura, a gente tem um enorme fortalecimento empresarial e tecnológico desse setor, né? Com a formação dos poderosos monopólios, oligopólios tendendo a monopólios, né? Nacionais de multimídia, com a exclusão de empreendimentos menores. Quer dizer, a ditadura fez ela fez aquilo que eles chamavam de depuração em várias áreas, né, entre elas na área das comunicações. Tá? Seja por falta de incentivos, seja por perseguição política direta, seja por perseguição policial mesmo direta. Quer dizer, foi-se levando à formação do sistema atual, ou muito parecido com o sistema atual, baseado em poucas grandes empresas, né, controladas por poucas famílias, né, que detêm quase que o virtual monopólio da grande comunicação empresarial
no país, né? Agora, isso foi feito às custas de uma adequação, né? Teve uma condição para aqueles grupos que sobreviveram à ditadura, ou na ditadura, né? Que a gente poderia dizer que seria a despolitização desses meios enquanto o seu engajamento político-partidário mais aberto, mais livre, vamos dizer assim, que é o que existia no período anterior, inclusive muito mais plural, tá? Só que vamos dizer assim, essa demissão da política neste sentido, quer dizer, porque o que se podia falar de política era o que era estabelecido como possível dentro da política, ou seja, o que estava dentro das regras ali estabelecidas do bipartidarismo, enfim, daquilo que aparecia ali naquele momento, com exceções, né, mas muito poucas, né? E o que levou, eu acho que até uma questão que se fala muito claro, tem a questão da censura, que é a censura do governo em si, mas tem uma outra questão que me parece que é mais importante até, que é da própria autocensura, que era exercida dentro desses próprios veículos, e que depois ela foi um pouco esquecida a partir do processo de transição e de abertura, e se jogou muito o foco na questão da censura externa, mas a gente não pode negligenciar a censura interna que era exercida nesses espaços, né? Estou me atrapalhando aqui com os slides, mas deixa eu ver aqui. Esse aqui, então, é o caso do Globo, né, que é o famoso Globo de 1º de abril de 64, né, com o ressurgimento da democracia. E aqui já a mídia empresarial, né? As suas duas grandes dimensões, eu acho que estão bem sintetizadas aqui. Esses caras eram da Rede Globo na época, né? O Cid Moreira e o Silvio Santos, que tinha o seu programa, começou o seu programa de domingo na Globo, né? Depois que ele foi fundar o SBT e tudo mais. Quer dizer, é aqui o jornalismo chapa branca junto com o entretenimento inócuo, né? Que é mais ou menos esse binômio aí que acabou reforçando em termos econômicos muito, né, os produtos que esses caras produziam, e a sua, aí sim, função política, né, de, se não apoio, pelo menos de, vamos dizer assim, condescendência frente ao regime, né? Quer dizer, então, vamos ver se me faço entender. Quer dizer, os meios eles têm que se despolitizar no sentido do seu engajamento nos grupos mais livremente tomados, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles se politizam ou eles exercem uma função política muito importante, né, ao apresentar esse conteúdo, né, esse jornalismo chapa branca e esses entretenimentos inócuos, né, no sentido de distensionar eventuais conflitos que pudessem aparecer dentro da sociedade, né? Na transição do final dos anos 70, né, para os anos 80, né, o que a gente tem é que, no início, por exemplo, a gente tem um claro receio, dá para a gente identificar, por parte dos meios de comunicação dessas grandes empresas, né, principalmente da Globo, né, com respeito ao que está acontecendo, né. Esse aqui é um slide do comício das diretas já no Vale do Anhangabaú. A Globo noticiou isso aqui como o povo festejando o aniversário de São Paulo. Eles tinham realmente muito receio, porque era um momento onde os grupos políticos estavam se organizando, estavam reivindicando, estavam lutando, e as coisas estavam relativamente em aberto, né? Quer dizer, muitas possibilidades poderiam existir, inclusive, eventualmente, cassação de concessões, por que não? Quer dizer, não se verificou, mas, enfim, isso no início, quando as coisas estão acontecendo, o que a Globo optou, então? Por ficar no seu cantinho, quentinho, onde ela sempre foi muito bem acolhida, que era ao lado do regime, que é já, à época, bastante moribundo, né? E nesse sentido, só que logo depois, quer dizer, os meios em geral, acabam vendo que essa situação que estava se abrindo, com a democratização, com a reinstitucionalização, com a volta do Estado de Direito, na verdade, para essas grandes empresas midiáticas, não foi ruim, foi bom. Por que foi bom? Porque, em parte, né, eles se livraram justamente daquela questão das restrições à sua autonomia que vinha da ditadura. Quer dizer, mal ou bem, eles cresceram muito empresarialmente, economicamente, etc., durante a ditadura, mas, ao mesmo tempo, eles realmente tiveram que abdicar da sua liberdade ou da sua autonomia, né? Mesmo que voluntariamente, né?
Nas novas condições, já não existia mais necessariamente um poder discricionário que pudesse fazer esse tipo de regulação tão fortemente, a não ser algumas leis, etc., que regiam ainda esse espaço, né? Então, para eles foi mais interessante até, e eles passam a se adaptar a essas novas condições, né? E aí que uma das questões que me parece importante é que isso vai abrir um espaço para que essa mídia empresarial, que ela, durante muito tempo, como eu falei para vocês, ela era rebocada pelas pautas, pelos movimentos, pelos grupos políticos que se organizavam em outros lugares, tá? Passa ela a ser um elemento fundamental, inclusive, de tentar rebocar e inclusive, redefinir o próprio sentido do que é política e do que é o jogo político, né? É assim que a grande mídia trabalhou com sucesso para redefinir o próprio sentido da política. Aqui eu estou dialogando com o Pierre Bourdieu e com o Patrick Champagne, domesticando-a, torcendo-a em benefício dos recursos que ela, mídia empresarial, melhor dominava e domina ainda. Por exemplo, jogo de imagens, posturas de televisão, posturas de imagem, discursos televisionáveis ou palatáveis no sentido do que a televisão ou do que meios de comunicação em geral consideram como sendo isto, pautas, a mercadologização e a marketização dos produtos e do pessoal político. Lembrem-se aqui, um filme que passou há pouco tempo, um filme chamado No, né, a respeito do plebiscito aquele no Chile, para tentar derrocar, né, o Pinochet, né? E aí o filme retrata justamente isso, retrata um marqueteiro que vem dos Estados Unidos, estudou em Chicago, não sei o quê, e chega no Chile e começa a impor ele uma forma de fazer política, de fazer aparecer a política. Inclusive tem uma cena muito boa que ele está discutindo com os caras antigos lá, que eram militantes de partidos de esquerda, de sindicatos, cujos parentes foram mortos, desaparecidos, e etc. E os caras dizendo, não, nós temos que mostrar isso, nós temos que mostrar o horror, e etc. Ele dizendo, não, nós temos que botar florzinha, tudo up, tudo para cima, etc, etc, etc. Né? Quer dizer, bom, no final, isso dá certo nessas novas condições em que a política começa também a se moldar para que isto passe a dar certo. Né? E isso vem ao encontro de instrumentos que esses caras aí utilizam no seu cotidiano, no seu dia a dia, eles lidam com isso cotidianamente. Né? Então, assim, e aí, por exemplo, tem um outro caso, agora eu perdi o coisinha aqui, tá aqui. Que é já uma tentativa importante, né, de trazer um cara marketizar. O Collor tinha tudo, né, daquilo que é o perfil que o marqueteiro, que a mídia, etc., em geral, quer dizer, buscava naquele cara, que inclusive aqui a gente pode fazer um contraste dele com o Ulisses Guimarães, né, que era um cara que... O Ulisses Guimarães teve uma participação importante na política, não estou entrando no mérito, o que é bom, o que é ruim, mas ele teve uma participação importante. Esse cara aqui, ele meio que foi paraquedizado naquele momento e mediatizado, assim, a exaustão, né, os seus programas políticos e tudo mais, né? E aí que, gente, a gente pode fazer o seguinte, quer dizer, que essas grandes empresas de mídia foram se colocando como avalistas da nova república. Inclusive, lembrar as tentativas, né, agora recentes, um pouco patéticas da Rede Globo, de se descolar da ditadura, né, e se colocar como campeã da democracia. Isso aconteceu agora há pouco tempo. Né? Especialmente, né, o núcleo duro dessas grandes mídias, aí, que é o Grupo Folha, o Grupo Globo, o Estado de São Paulo em menor medida, mas o Grupo Abril também, né, que foram se transformando num partido político no sentido de Gramsci, quer dizer, como a instância central da articulação das frações da classe dominante para a costura da hegemonia que viabiliza a reprodução da dominação político-social. Isso aqui dá para a gente fazer um paralelo com aquilo que fala o Ilmar Matos a respeito do consenso ou do concerto Saquarema para o século XIX, quando transforma a monarquia no Brasil em um partido político. A mídia se transformou num partido político nesse sentido. Né? Quer dizer, lá no século XIX, a monarquia foi um partido político que viabilizava a manutenção, a reprodução da dominação senhorial escravista. Tá? A mídia aqui foi aquela que foi se constituindo como núcleo central daquele espaço de concerto para se viabilizar a dominação nos moldes que a gente tem observado hoje. Na situação atual, gente, eu acho que algumas coisas se modificam. Assim.
uma questão importante é o seguinte, essas empresas, em geral, elas estão numa grande crise, passaram e ainda atravessam em grande medida, senão a RBS não teria vendido, a RBS de Santa Catarina, é o tipo da coisa seguinte, quem está bem não vai ficar vendendo seus ativos. Né? Isso é um indicador evidente de que alguma coisa não está bem. Né? E nesses últimos 15, 20 anos, né, quer dizer, que inclusive até uma crise de adaptação desses grupos às próprias novas condições que estão sendo lançadas nesses espaços e mecanismos de mediação, né, que antes eles dominavam e monopolizavam. Né. Por exemplo, o jornal impresso tem uma tendência muito clara de que ele vai se extinguir como produto, propriamente dito. Né? Quer dizer, jornal impresso, hoje a gente para o carro na sinaleira, o cara te dá o jornal impresso, não precisa comprar na banca mais. Né? Quer dizer, e a própria migração, se a gente for ver, dos jornais impressos da grande mídia empresarial para as plataformas de internet, elas são muito complicadas, muitas vezes. Né? A gente vê assim que eles tendem a fazer na internet o facsímile da edição, só que é uma outra linguagem. Né? E aí é uma coisa meio estranha, né? Dali a pouco aquilo ali que tu demora um tempão para virar uma página, e aí com isso tu está vendo a propaganda, tu está tendo um campo de visão ali onde tu está absorvendo várias coisas, ou não, mas enfim, está escolhendo, tem um tempo ali. Quando tu pega isso num iPad, tu não vê nem o que tem ali, se é um carro, se é um sabonete, se é o que é. Enfim, uma série de coisas nesse sentido que estão levando, isso aí não é uma questão só no Brasil, né? Quer dizer, que estão levando a que esses caras estão tendo que se readequar. Né? Mas essa crise também aparece no Brasil. Né? E aqui no Brasil, aí também fazendo um paralelo agora com o coronelismo inchado e voto do Vitor Nunes Real, né? Quer dizer, que é aquela coisa dos coronéis, quer dizer, quando eles estavam numa decadência econômica, eles se voltam para o Estado. Quer dizer, quando esses caras aqui agora entram nesse processo de decadência econômica, para quem que eles se voltam? Para o BNDES, para o Estado. Né? Quer dizer, para variar, que é, aliás, o grande socorro do empresariado brasileiro, como sempre. Né? Então, os meios dominantes, eles assumem, né, também uma posição de partido político agora, mais recentemente, isso é uma outra característica, num sentido mais estrito de partido político, como protagonistas do próprio jogo político partidário. Isso já foi ensaiado aqui com o Collor, com o Caçador de Marajás. Foi ensaiado em outros momentos. Né? Mas me parece que agora esse posicionamento ele começou a ser tomado mais em bloco. Né? Quer dizer, já não há mais na grande mídia empresarial, espaço para grandes divergências. Né? Quer dizer, para um debate mais aberto que seja. Né? Quer dizer, o que a gente viu nos últimos tempos, o que os últimos tempos acabaram mostrando, é que os caras realmente, eles em bloco tomaram uma posição e foram assim, uma posição político-partidária. Né? Bom, e aí como é que isso se dá, por exemplo? Né? Se dá, né, já desde, eu acho que isso é muito claro, isso já acontece já desde o início do governo do PT, quer dizer, quando, acho que tem dois processos importantes, um é a questão, aquele do chamado mensalão, né? Mas o outro é a despetização do Lula, que é uma coisa que foi, para mim, muito clara no início do próprio governo do Lula, e o Lula aceitou isso também, porque em parte para ele era interessante, quer dizer, transformar o Lula não num petista, mas o Lula numa liderança que ele é mais do que o PT. Só que com isso ele foi afastado do partido, e se a gente for ver, aquelas perseguições iniciais jurídicas que acabaram se fazendo em cima de boas partes das lideranças tradicionais e mais clássicas do partido, José Dirceu, José Genuíno, Guxiquem, alguns depois inclusive inocentados. Mas esses caras foram muito afastados da cena. E o Lula meio que se isola nesse sentido. Por um lado é interessante porque ele acaba se constituindo como uma liderança carismática que realmente ficou eleitoralmente maior do que o PT. Né? Mas o afastou também do PT, que foi a base, que sempre lhe garantiu aqueles 30 e poucos %, que era praticamente o eleitorado cativo do PT antes da vitória do Lula. Né? Então, isso é uma questão, né, que também, e que depois vai se desdobrar ainda mais. Me parece que tem um momento que é importante, dessa tomada de posição em bloco político-partidária dentro do jogo político da mídia, que foi 2013, né? As chamadas jornadas de julho de 2013. A questão não é as jornadas em si, elas começam
por uma questão de mobilidade urbana, movimentos até mais à esquerda, né, quer dizer, coletivos, jovens, enfim, quer dizer, gente querendo mais participação, querendo mais espaço, etc. Né? Só que vocês lembram muito bem que na metade daquele processo, quer dizer, houve uma tentativa que acabou sendo bem sucedida, né, de cooptação daquelas manifestações, daqueles processos todos, para uma outra coisa, para uma outra agenda, que é a agenda essa clássica já, né, da tal anticorrupção e do Estado corrupto, do governo corrupto, etc., 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 que não está na origem necessariamente daqueles movimentos, mas que acaba sendo depois imposto por um posicionamento que a grande mídia empresarial, na minha opinião, vai tomar em bloco. Não é a Globo, a Record, o SBT, o Bandeirantes, a Folha, a Veja. Não. Né? Isso vai acabar sendo... Quer dizer, na verdade, o padrão Veja de engajamento político que já vem anteriormente. Né? Quer dizer, a gente pode ver isso, por exemplo, nessa diferença. Né? Quer dizer, isso está claro aqui, não precisa nem explicar muita coisa. Né? Quer dizer, a Veja já tinha feito essa opção político-partidária direta. Não é à toa que também ela abriu, né? Dessas grandes empresas é a que mais sofre, porque muito presa a impressos, né? Tentou voos de mídia, de multimídia, mas não deram muito certo. Acabou ficando muito com os impressos, né? E é a que mais está sofrendo nessa crise geral agora, né? E, de qualquer modo, então, quer dizer, nesse momento, quer dizer, a mídia toma um posicionamento que a gente pode dizer que ele é antipetista. Ela passa a se vincular, não a uma questão mais ampla de corrupção, disso ou daquilo, mas a uma questão que está envolvendo, sim, causar danos políticos a uma agremiação política, a uma articulação política que era comandada pelo Partido dos Trabalhadores, e a partir dali de 13 em diante, com vistas às eleições de 14, nitidamente. Esse era o grande propósito. Tá? Quer dizer, a ideia é mais ou menos que acontecesse o que aconteceu na Argentina, que ganhasse o outro lado, vamos dizer assim. Né? Mas não ganhou, a gente sabe disso. Né? Bom, nesse caso, a partir daí, esses grupos da grande mídia empresarial, então, quer dizer, se aproximaram, né, e ajudaram a criar e a se criarem movimentos de extrema-direita, por exemplo, como o MBL. Né? Quando até um agitador, até então desconhecido, acabou virando colunista da Folha de São Paulo. Isso não é qualquer coisa, gente. Dando visibilidade, por exemplo, para o deputado Jair Bolsonaro, que é um cara que está há 20, 30 anos, sei lá quanto tempo ele está lá no Congresso, e nunca tinha ninguém ouvido falar dele. Para comandantes militares, para pastores políticos. Né? Quer dizer, então eles tiveram um papel fundamental na criação e disseminação do ódio e das fake news como instrumentos políticos. Né? E aí isso a gente vê que quer mais fake news do que isso? Lendo isso aqui, olha o título. Janot denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa, um monte de mala de dinheiro, que não é aquilo lá, é esse pequenininho aqui, a caverna baiana de Alibaba. Se isso aqui não é um fake news, eu não sei o que é. Dizer, não, mas a verdade está ali. Sim, né? Mas essa é o que tu vê. Eles se aproximam também, esses meios, né, e ajudam a criar e a se criar ações judiciais policiais do tipo, por exemplo, da Lava Jato. Né? E, por fim, também se aproximam e ajudam a criar e a se criarem movimentos no parlamento que urdiram, como muito bem lembrou Romero Jucá em sua famosa conversa telefônica, que veio a público, a deposição da Dilma Rousseff. Né? Então, a grande mídia empresarial, pessoal, visivelmente atua como linha de frente político-partidária da classe dominante brasileira, controlada pelo rentismo e tentando impor sua agenda neoliberal, que cooptou partes da mão direita do Estado, especialmente agentes-chave, tais como certos parlamentares, agentes jurídico-policiais e militares, altos burocratas das finanças, etc., para derrotar a mão esquerda do Estado. Então, no controle formal com o PT e aliados, enfim, operar um golpe de Estado. Essa questão da mão direita e da mão esquerda do Estado é o Bourdieu que fala, né?
Quer dizer, a mão direita do Estado é aquele núcleo duro que diz mais respeito à questão da essência da violência do Estado, né? Quer dizer, o Estado é aquele que reivindica para si o controle da violência física legítima num determinado território. A violência é a essência do Estado, ele está na natureza da própria configuração do Estado, né? E aí está muito associado ao quê? Justamente aos aspectos jurídicos, policiais, militares, etc. E mais, finanças, cobranças, fazenda, planejamento, etc. E a mão esquerda do Estado? Nós, a universidade, o serviço social, serviço de saúde, etc., professores, médicos, enfermeiros, pessoas que estão na ponta, que trabalham com as pessoas e tal, e foi uma dimensão que foi sendo trazida para dentro do Estado nas lutas sociais e políticas ao longo do século XIX e século XX, principalmente, né? Quer dizer, esse golpe, em grande medida, é o golpe da mão direita sobre a mão esquerda do Estado. Então, a grande mídia... Então, isso foi causa e consequência do enfraquecimento, gente, dos partidos políticos, né? E tendo nisso a mídia, portanto, um intenso protagonismo, né? Principalmente, vocês vejam, isso aí é recorrente, quer dizer, ninguém presta na política, os políticos são todos corruptos, o Estado é a origem de todos os males, etc. Esse discurso recorrente, que isso não é de agora, isso já vem há muito tempo, né? Chegando, inclusive, até certo ponto, de repente, tentando inventar, e não é o caso do Collor, porque o Collor vem de uma família de políticos, de um ambiente político, o seu próprio candidato, que é inventado dentro deles mesmos, quer dizer, parido do seu próprio ventre, que é o Luciano Huck. Vocês sabem que isso aí esse balão de ensaio foi lançado, talvez sem muito sucesso, né? Porque aí os outros agentes políticos mais tradicionais provavelmente resistiram a uma composição e um apoio mais claro a esse candidato, tanto que depois ele acabou desistindo. Eu vou tentar correr um pouquinho aqui para terminar. Uma outra questão que me parece importante também, que ficou clara no processo da deposição da Dilma Rousseff, né? Saiu lá pelas tantas um artigo no Le Monde que ele dizia mais ou menos o seguinte, que a imprensa internacional, quando começaram aqueles protestos, começaram o negócio de corrupção, de impeachment, não sei mais o quê, onde é que eles foram se informar, onde é que eles foram buscar as informações? Na mídia brasileira. O problema é que daqui a pouco, correspondentes estrangeiros, veículos estrangeiros, profissionais que trabalham aqui e que têm vínculos com pessoas de fora, começaram a expor, né, quer dizer, outras questões que estavam envolvidas naquele processo e que cada vez mais foram desacreditando essa mídia brasileira como fonte de informação para a mídia internacional. Né? Até o ponto que, inclusive, o próprio Greenwald, o Glenn Greenwald, que depois eu vou falar um pouco mais dele, tá? Dizer que ele é o correspondente do The Intercept aqui, ele mora aqui no Brasil, né? Logo depois do dia do impeachment, da votação da Câmara, na segunda-feira, ele deu uma entrevista para Cristina Amanpour, da CNN, nos Estados Unidos, e ele dizendo, olha, só um pouquinho, esse negócio de corrupção, disso, daquilo, não é bem assim. Né? Está se afastando uma presidente em tais condições, ele não chega a dizer que é um golpe, mas ele diz, olha, não dá para se... é muito simplista esse tipo de avaliação. Como, aliás, qualquer jornalista, em princípio, faria. Quer dizer, duvidar dessas coisas tão evidentemente dadas e buscar a informação, buscar os posicionamentos, buscar os pontos de vista. Né? Bom, e nesse caso... Aí também tem um outro papel que eu acho que é interessante, que cada vez mais tem acontecido, e que para mim é um indicador muito claro dessa deblaque jornalística, propriamente dita, né, da imprensa brasileira, né, que é a proliferação cada vez maior de veículos internacionais em língua portuguesa. Né. Quer dizer, eles não têm restrições mais que antigamente eles teriam para entrar aqui legais de ser dono de jornal, etc. Agora eles podem, porque isso é tudo na internet. Então, tu tem o Le Monde, tu tem a BBC, o The Intercept, o The Guardian, a Deutsche Welle, quer dizer, vários, né, serviços de informações, empresas, etc., estrangeiras, que agora têm serviço em português, e tratando das nossas coisas. O Le Monde Diplomatique tem excelentes, excelentes artigos aqui, feitos por brasileiros, jornalistas brasileiros, enfim, né, e que estão aqui presentes. Mas eu vou, assim, já tentando encerrar, né, eu queria falar mais algumas coisas, mas depois eu vou deixar para o debate, que é o seguinte, teve um encontro chamado Brasil Fórum, em Londres, em meados de 2016. E na mesa, que chamava Percepção
se chamava Mídia, Percepção e a Consolidação da Democracia no Brasil, estava uma jornalista britânica, que é a Sue Branford. A Sue Branford, ela atuou no Brasil como correspondente da BBC, isso já na década de 90. Atuou também como correspondente do The Guardian, do Financial Times, do Times. Ela é analista da BBC para a América Latina e, então, ela era editora da agência independente de notícias Latin American Bureau. E o outro cara que estava na mesa era o Otávio Frias Filho, dono da Folha de São Paulo, como todo mundo sabe. Eu vou citar aqui porque está muito bem colocado. Esse encontro, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão encontrar, tem a filmagem dessa mesa e desse Brasil Fórum e dessa participação. Mas eu vou ler aqui porque a Mídia Ninja fez um resumo bem legal. Dizem eles, então, estou citando a Mídia Ninja. Sue fez duras críticas à grande mídia do Brasil, citando a concentração de propriedade da mídia nas mãos de poucas famílias, todas bastante conservadoras, e a manipulação de notícias por esses veículos, seja por dar maior ênfase a algumas notícias, por emitir outras notícias e por editar e fazer coberturas na forma de distorcer a realidade. Ao terminar sua fala, quando foi bastante aplaudida, o mediador do debate concedeu direito de resposta para o Otávio Frias, pois a Folha teria sido citada, ou foi citada pela Sue. O Otávio, então, partiu para um ataque pessoal contra a conceituada jornalista inglesa. Ele a descreditou como jornalista, dizendo que ela agia como militância do PT e que sentia falta na mesa de alguém da militância do PSDB, papel que ele não poderia fazer, pois ele vinha de uma escola de jornalismo onde o jornalista deve ser crítico a todas as fontes de poder. Cabe ao jornalista se desengajar, se distanciar e adotar uma visão de crítica erga omnes, ou seja, em relação a todos. A Bredo Forafenas fez o mesmo que o menino da fábula. Escancarou a todos que o rei está nu. Frias, mimado pelos seus privilégios reais e desconcertado por seu pouco costume com o contraditório, reagiu do modo que ele está acostumado. Ataques pessoais contra quem estava sendo não só profissional, mas estava dizendo a verdade. Quanto tempo eu teria ainda? Não tem mais. Eu vou, então, passar já para os finalmente. Teria só um outro caso que eu gostaria de... Mas, enfim. Então, sob um certo aspecto, gente, nessa questão que eu estava falando a respeito da mídia tomar um partido político propriamente dito, há uma demissão dela em tomar o partido do jornalismo propriamente dito. Quer dizer, esse que é um problema importante, nessa questão. Não é uma questão de tomar partido, até eu ia comentar aqui algumas coisas para vocês, uma questão interessante que o Bourdieu traz, que, eventualmente, a mídia, ela, ao invés de se apresentar como imparcial e neutra, ela teria que, justamente, usar da parcialidade para tentar equilibrar discursos que, porventura, passem nela. Um caso bem rápido aqui, vou tentar ser bem rápido. Conversas Cruzadas, era um programa que tinha numa falecida empresa uma falecida emissora de televisão aqui de Porto Alegre, comandada por um cidadão que depois virou senador, foi participar daquele programa de aposentadoria de ex-funcionários de um certo grupo empresarial aqui do Sul, que é o Senado, chamado Conversas Cruzadas. Tinha um advogado daqueles furioso, ponta na bota, muito conhecido aqui na cidade, um causídico, um mestre da palavra, advogado de uma associação de ruralistas, se confrontando com um sem terra, no caso não era um sem terra, era um assentado que tinha vindo do seu assentamento lá para participar do debate com esse cara, sendo que esse sem terra não é nenhuma das lideranças mais tradicionais do sem terra. Tem vários aí que estão muito já treinados para esse tipo de debate. Não, era um cara que, pelo jeito, estava se despontando como uma eventual liderança. Então, ficava um, ficava o outro e ficava o mediador aqui. O nome já é, enfim. O que fazia o mediador? Dava tempos iguais para cada um deles. De modo que, nos 5 minutos do advogado, ele falava tudo e mais um pouco do que ele queria dizer. Enquanto que nos 5 minutos do assentado, ele levava os 3 primeiros para tentar engrenar o seu próprio discurso. Inclusive, com muitas dificuldades de usar o português, que não é errado, mas que é errado para a televisão. E aí o que fazia o mediador? O senhor conclua, por favor. O que vai dizer o Bourdieu?
para tu pelo menos tentar equilibrar as possibilidades de fala, dá 10 minutos para aquele cara e 2 para o advogado. Porque o advogado em 2 fala tudo aquilo que ele tem para dizer. O outro vai dizer. Outra, ao invés de tu estar dizendo para o cara, vamos logo, seu tempo está esgotado, tem que dizer para ele, não, o senhor tem mais tempo, o senhor pode ficar tranquilo, o senhor pode concluir o seu raciocínio. Não? Ou seja, tomar parte daquele que precisa desse auxílio para que o seu discurso minimamente se equilibre com o outro, que é um senhor desse tipo de discurso. Quer dizer, o outro sabe como passar a estar bem na televisão. Essa é uma pessoa que não sabe passar e estar bem numa televisão. Não? Bom, então, enfim, é assim que a imparcialidade, a neutralidade, a objetividade apregoada por esses meios tomam parte no real para criarem as condições que findam por ter efeitos muito concretos. Se os grandes meios empresariais nativos tomassem, ao menos, o partido do jornalismo, talvez tivessem tido um papel importante no reforço e no aprofundamento da democracia. Mas isso não está no seu DNA, como espero ter sublinhado. Entre outras coisas, enunciando e anunciando, prescrevendo e descrevendo incessantemente a deposição de uma chefa de governo eleita, que acabou sendo mesmo deposta, cumpriram seu papel de agentes político-partidários centrais nas novas condições do jogo político no Brasil, das quais eles mesmos foram artífices principais e protagonistas. O Gil Scott-Heron estava certo quando cantava lá nos anos 70, "The Revolution will not be televised". Virou título de documentário, inclusive, mais recentemente. Né? Mas os golpes de Estado, esses sim, esses passam muito bem na e pela televisão. E aí, a gente tem ainda uma imagem que eu acho que é bastante... Isso foi lá de 2013, né? Quer dizer, com enfim, o núcleo do poder e a sua proteção, né? Bem clara aqui. Né? Quem lembra de junho de 13 vai lembrar bem de como é que isso foi, como é que isso se desdobrou lá naquele momento. Bom, é isso, gente. Desculpa, eu passei muito do meu tema, é vício cacuete de professor, tá? E estou à disposição, então, para questionamentos, enfim, que vocês tiverem. Obrigado.